Já começando a terceira parte da aula de biociclos, falando agora dos biomas do Brasil. Esse esquema mostra muito bem 6 macrobiomas que nós temos, né? 6 biomas principais brasileiros, que são a floresta amazônica, a Amazônia, uma floresta equatorial, que pega 40% do território nacional. O nosso Cerrado pega 10 estados, pegando centro-oeste, sudeste, um pedacinho da região sul e região nordeste também, mas uma fronteirinha com o Pará aqui, tá vendo? A Caatinga, presente em boa parte do nosso Nordeste e também no norte de Minas Gerais. Os Pampas Gaúchos, o nome já disse, né? Os Pampas do Rio Grande do Sul, Campos Elevados do Rio Grande do Sul e o Pantanal Sul-Mato-Grossense. Esses são os 6 principais biomas que nós temos. Temos outros. Temos a Mata de Cocais aqui no Maranhão. Nós temos a Mata de Araucária na região também entre Paraná e São Paulo. Mas os macrobiomas são esses. E a gente vai ver esses e mais alguns que o Enem pode mostrar para você numa prova. Tá legal? Ó, te mostrando também, lembrando também que o que veio logo depois aqui para vocês foi um pequeno resuminho sobre esses principais biomas, feito pela equipe do VEST Mapa Mental. Eu peguei lá do Instagram, eu nem conheço essa galera, mas o Mapa Mental eu achei muito legal, com um bom resumo para você daquela estudada, se você precisar. Tudo bem? Vamos falar dos biomas, então? Os biomas brasileiros? Bem, o primeiro deles, na verdade, os dois primeiros, falam sobre florestas tropicais. Na verdade, a primeira é uma floresta equatorial, porque está na região que margeia a linha do Equador, pegando a linha do Equador também, né? É tocado pela linha do Equador e vai para os lados superior e inferior dessa linha. A floresta equatorial, a Amazônia brasileira, como melhor exemplo, é uma floresta que apresenta como característica ser muito heterogênea. Na verdade, isso é característica de floresta tropical, né? Você tem uma diversidade muito grande de espécies, várias espécies diferentes ocupando a região. Mas a equatorial é especialmente densa. Aqui embaixo, se você for dar uma olhadinha na lista de características que eu coloquei para vocês, desculpa, eu adiantei, não era para adiantar, deixa eu voltar. Eu queria só meu marcador, que geralmente aparece aqui embaixo. Não dei sorte, não veio de novo. Então vamos na setinha. A floresta é muito densa. Se eu pedir para você enxergar o chão dessa floresta, você não consegue. Por que não? Porque é uma floresta de dócil fechado. O que é isso em português, Angel? A copa das árvores, as copas das árvores, elas são tão juntinhas, mas tão juntinhas, que parece uma camada superior. A luz não consegue atravessar direito essas copas. Então, no chão não bate luz, na verdade, bate uma penumbra muito pouca. A maior parte da luz fica na parte superior da floresta, nas copas, onde os galhos e as folhas estão muito juntinhos. Galhos e folhas que formam a copa das árvores. E esse conjunto de copas muito denso é que mostra o dócil fechado. Como a luz chega muito pouco no chão, a maior parte das plantas pequenas ou plantas rasteiras são plantas que ficam colocadas sobre outras plantas. Nós chamamos isso de plantas epífitas. Epifitismo é uma relação ecológica onde uma planta vive sobre outra planta sem tirar recursos dela. Então, na verdade, na floresta amazônica, muitas bromélias, muitas plantas de flores nascem sobre outros vegetais, usando ele como apoio. Belezinha? Dócil fechado, rico em epífitas. Tá legal? Essa floresta tem como característica plantas muito altas. Como qualquer floresta tropical, a vegetação é em estratos. Então você encontra camadas de árvores de 20 metros, árvores de 40, árvores de 60, chegando até a existir árvores de 80 metros de altura, árvores bem grandonas, né? Por isso a floresta é em estratos, em camadas. Mas uma característica dessas plantas primeiro, as folhas delas são muito grandes, são folhas muito largas, por isso ela é chamada de latifoliada, folhas largonas mesmo. São folhas que não caem, são folhas permanentes, perenes, ficam presentes na árvore a vida inteira. E são folhas altamente adaptadas a ambiente úmido, porque como a planta, para transpirar, depende de uma diferença de umidade, o clima mais seco facilita a transpiração do vegetal, o clima mais úmido dificulta. Como a Amazônia é muito úmida, a transpiração feita por seus vegetais tem que ser um processo bem adaptado. E as plantas de lá são adaptadas à transpiração mesmo em alta umidade. Gente, é tão úmido, mas tão úmido, que é comum na região amazônica brasileira as pessoas marcarem compromissos para depois da chuva. Porque sabe que todo dia, basicamente, no mesmo horário, vai ter uma chuva forte. Por quê? Ao longo do dia, as plantas vão absorvendo água no solo, vão evapotranspirando, essa umidade vai para o ar, condensa e precipita. Então, chuvas constantes, quase todo dia, uma região de chuvas muito, muito comuns. Curiosidades do solo amazônico.
Como é que você consegue imaginar que uma região tão densa em vegetação como essa pode possuir um solo pobre em nutrientes? É uma coisa que parece incoerente, né? Tem tanta árvore, mas tanta árvore, e o solo é pobre. Por quê? Porque, na verdade, o solo é pobre para dentro dele. O solo tem nutrientes até 1 metro de profundidade no máximo. Boa parte dos nutrientes do solo está acima do solo, em uma estrutura que nós chamamos de serrapilheira. É você andar numa mata, por exemplo, e no chão ter muita folha, muito galho, restos de animais. Esses restos de seres vivos presentes no solo acabam estando constantemente em decomposição. E a decomposição deles acaba gerando micronutrientes ou sais minerais que a vegetação vai absorver e utilizar na fotossíntese dela. Então, na verdade, o solo é pobre em nutrientes para dentro da terra, não para fora. Sobre a terra serrapilheira, com a constante decomposição, num ambiente muito rico em fungo e bactéria, altamente úmido, renova a matéria orgânica e inorgânica para a vegetação absorver e conseguir ter uma boa taxa de fotossíntese. Curiosidade é que o solo amazônico é um solo pobre mesmo. E muita gente fala que é um solo lixiviado. Você tem que lembrar que lixiviação é um processo que ocorre quando você não tem a cobertura vegetal. Com a cobertura vegetal não vai haver lixiviação. Agora, se você desmata, aí sim, a chuva pode lixiviar o solo e tirar os nutrientes, levando para a água, inclusive gerando uma poluição das águas. Tá legal? Então, é uma heterogênea em espécies, tem boa biodiversidade, com o dócil fechado, copas muito densas, muitas plantas epífitas, árvores altas em estratos e uma pouca luminosidade chegando ao chão. Beleza? Essa é a floresta equatorial. A Amazônia brasileira é um grande exemplo. Tranquilão? Uma outra floresta tropical é a nossa linda Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela tem uma diversidade muito grande de latitudes e de altitudes. A Amazônia, a floresta equatorial, é uma grande planície. É uma área de planície. Mas já a Mata Atlântica já não é assim. Por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro você encontra a Mata Atlântica no nível do mar. A gente tem isso para o interior do Rio de Janeiro, uma reserva ambiental em cima do jardim chamada de Poço das Antas. Mas você tem Mata Atlântica na cidade do Rio de Janeiro também, no maciço da Tijuca, no alto dos morros da Tijuca. Então você tem Mata Atlântica a 1.000 metros, 1.200 metros, 2.000 metros de altitude, enquanto tem Mata Atlântica também no nível do mar. Então ela tem um gradiente de alturas, de altitudes muito grande. Assim como latitudes também. Porque a Mata Atlântica ela surge originalmente, ela vai originalmente do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, descendo Nordeste, Sudeste e Sul brasileiro, em toda a área litorânea. Por ter tantas latitudes e tantas altitudes, a Mata Atlântica se caracteriza por ser um ambiente de vastíssima biodiversidade. Como tem muitas condições ambientais diferenciadas, muita seleção natural, muito nicho ecológico para ser ocupado, acaba tendo uma diversidade muito grande de espécies. Então, é o nosso bioma mais biodiverso. Mas, ao mesmo tempo, a Mata Atlântica sofre um problema. Ela é litorânea. E boa parte da ocupação brasileira foi feita inicialmente no litoral. Os estados litorâneos, eles têm as capitais quase sempre do litoral, ou muito próximo, como é o caso de São Paulo e Porto Alegre, né? Que não são capitais litorâneas, mas são muito próximas. Então, assim, apesar de São Paulo não ser litorâneo, a galera de São Paulo, os moradores de São Paulo, vira e mexe, descem a serra para ocupar a região. Isso causa um grande desmatamento. A Mata Atlântica é um dos lugares mais devastados dos nossos biomas brasileiros. Por isso, é uma região chamada de hotspot de biodiversidade. Ou seja, é uma região que tem maior risco de extinção na biodiversidade local, exatamente por conta da ocupação humana. Galera, uma grande vantagem de floresta é que a floresta acaba trazendo para o solo um grande acúmulo de água. As plantas retêm água no solo, elas usam uma parte, outra parte fica ali. Quando você tira a cobertura vegetal, essa água evapora facilmente. Com a vegetação presente, a vegetação acaba pegando a água lentamente e passando por dentro dela. Então a água fica retida ali, certo? Tirar a Mata Atlântica significa ameaçar nascedouros de rios, porque ela mantém vários mananciais, vários nascedouros de rios que existem ao longo da extensão toda. Inclusive no Rio de Janeiro, na época do Segundo Império, Dom Pedro II pediu para reflorestar a Floresta Tijuca, que tinha sido devastada para a utilização de fazendas de cana-de-açúcar e até café, e aí a cidade do Rio estava ficando com uma crise hídrica. E já naquela época, com questões ambientais começando a ser entendidas, entenderam que reflorestando, os rios da região não secariam, teriam água em quantidade suficiente
para abastecer os 400 mil habitantes da cidade. 400 mil habitantes da cidade. Beleza? Diferente da floresta amazônica, o dócil da Mata Atlântica é mais aberto. Então você encontra muito mais vegetação rasteira do que encontrava anteriormente lá na floresta amazônica. Está aqui, ó, dócil mais aberto, rico em plantas rasteiras. Você até vê na foto aqui mais plantinhas próximas ao chão e de porte menor. É uma floresta tropical, também está em estratos, as árvores costumam estar na mesma altura, mas como tem o dócil mais aberto, você encontra árvores menores no meio delas, tá? Está dizendo que auxilia no controle climático, porque como evapotranspira, mantém um ambiente muito úmido, fazendo que a variação da temperatura seja um pouquinho menor. Então é muito importante para manter o clima da região, beleza? Segundo a floresta tropical, Mata Atlântica, infelizmente, nosso bioma mais devastado no Brasil. Próximo, galera, campos. Pulei das florestas para um campo. Diferente das florestas, no campo você vê isso aqui, ó, mata rasteira. Tá até repetido aqui, ó, até vi repetido agora. Muita herbácea, né, muita mata rasteira. Tem uma mata arbustiva, tem um pouquinho de árvores de porte pequeno ou médio, mas basicamente campo é grama. Grama, capim e vegetação rasteira. Essa vegetação tem uma alta produtividade. Ela tem uma taxa de fotossíntese muito intensa e cresce muito rápido, porque ão produz muito e consome pouco. Sabe qual é a vantagem? Fica muita molécula e muita energia nela. Então acaba atraindo para a região animais que vão pastar, que vão se alimentar das gramíneas, certo? Bem comum na região desses campos longos aí. O campo, ele na região da Europa é chamado de estepe, nos Estados Unidos é chamado de pradaria, e aqui na América do Sul basicamente ganha o nome de pampas, né? Presente no Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai. No nosso caso, esses pampas são de planícies de altitude, mas são regiões de planície cobertas por vegetação, bastante atrativos para animais herbívoros pastadores. Esses são os campos no Brasil, mais ao sul. Cerrado brasileiro. O cerrado é um dos biomas mais importantes que nós temos. Ele é característico por ter duas estações bem definidas, uma estação de seca e uma estação de chuva. Por ter estação de seca, quando você olha a vegetação, realmente parece uma vegetação de lugar muito seco. As plantas são de pequeno porte, as árvores são arbustivas, tem vegetação rasteira, e você olhando para o solo mesmo, parece um solo muito seco. Mas o que é mais interessante aqui no Cerrado é que não é o solo ser seco que é o principal problema. O problema é que o solo é ácido, o solo é pobre em nutrientes e altamente intoxicado por esse cara aqui, ó, o alumínio. Tem muito alumínio presente no solo do Cerrado. A vegetação tem que ser adaptada a esse solo ácido e tóxico. E como é que ela consegue se adaptar? Ela se adapta com características do corpo. Por exemplo, ela tem estruturas que fazem a água passar mais lentamente por ela para ela ser mais eficiente. O caule é tortuoso, a casca do caule é mais espessa, tem outro motivo para isso também. Tá? As folhas são pequenininhas para evitar uma perda excessiva de água. O cerrado acaba tendo nutrientes e água em grandes profundidades. Então essas plantas costumam ter raízes muito profundas. Chama-se o cerrado de floresta invertida, porque a parte aérea é pequena e a parte subterrânea é profunda, para as raízes poderem absorver água e sais de grandes profundidades. Beleza? O caule é espesso, as sementes são ricas em óleo, a gema é rica em xilopódios, é coberta por pequenos pelos, para a proteção de uma característica bem peculiar desse bioma. O cerrado é um bioma que pega fogo, sofre autocombustão. E essa autocombustão é fundamental para o cerrado, porque acaba protegendo plantas nativas. Que doido, né? Pegar fogo é bom para o cerrado? É. As plantas nativas são bem adaptadas a sobreviver a esse fogo. Então, por exemplo, as gemas com xilopódios, com os tricomas sobre elas. A semente com uma casca oleaginosa por cima. O caule com um caule espesso. Quando essa planta queima, ela vai pegar fogo, claro, o caule vai queimar, os pelos também, mas a gema sobrevive e consegue germinar, criando novos galhos e novas folhas. O caule consegue sobreviver a essa grande queimada, porque a espessura era muito grande. Então a casca queima e a parte de dentro não. Assim como as sementes com óleo queimado germinam logo assim que entra em contato com a água. Uma planta exótica, uma planta não nativa, quando passa por uma condição dessa, possivelmente não vai sobreviver. Então, a autocombustão do cerrado ajuda bastante a sobrevivência dele. Uma coisa que você tem que prestar bastante atenção. No cerrado, as plantas são xeromórficas. Não são plantas xerófitas. Plantas xerófitas são plantas que têm características de adaptação a ambiente seco.
O cerrado, a planta tem característica semelhante à de adaptação ao ambiente seco. Porque o problema não é a secura principal. Ó, tem seca rigorosa, mas tem 6 meses de chuva. O negócio aqui é que o solo é muito tóxico e ácido. Então a planta tem que ser bem adaptada a sobreviver nessa condição bastante desagradável para ela, beleza? Nosso segundo maior bioma ocupa 10 estados brasileiros e é o segundo bioma também mais degradado, perdendo apenas para a Mata Atlântica. A degradação do Cerrado é por conta da agropecuária, infelizmente. Beleza? Então esses 4 biomas começam para a gente a aula de biomas brasileiros. Na aula 4, a gente continua com biomas brasileiros, falando de outros biomas como Pantanal, por exemplo, falando como Caatinga, beleza? Biomas importantes para as provas de vestibular que você vai fazer. Perde não, assiste a aula 4 sem perder essa, valeu? Aquele abraço, galera, obrigado aí pela atenção, até mais.